Caros amigos, camaradas, uma calorosa e emocionada saudação aos milhares e milhares de portugueses, mulheres, homens, jovens de todas as latitudes e condições sociais, gente como nós, gente do povo, que aqui vieram e aqui estão neste lugar simbólico que celebra a libertação do país do domínio estrangeiro. Uma marcha que deu para encher a Praça dos Restauradores e daria para encher 3 avenidas da Liberdade. Nesta praça, atributo da afirmação da nossa independência, que a luta do povo desta terra e deste país conquistou e garantiu em momentos decisivos da nossa história e num tempo em que alguns querem que continue a ser de submissão, renova a sua inquebrantável vontade de defesa da nossa liberdade coletiva, uma massiva presença que é de afirmação de que jamais renunciarão a viver num país soberano e independente e nunca aceitarão ver Portugal transformado num apêndice de Bruxelas, com troika ou sem troika, apêndice das principais potências estrangeiras, nem sujeitas ao seu mando. Desceram às ruas de Lisboa, desceram e continuam a descer, e aqui estão milhares e milhares de portugueses nesta marcha nacional promovida pela CDU por um Portugal com futuro, porque não aceitam ver o país a ser conduzido para a ruína e para o declínio por aqueles que o entregaram vergonhosamente às mãos de uma troika estrangeira, como fizeram PS, PSD e CDS, e o querem manter amarrado a interesses que não são os do nosso povo e do nosso país, prosseguindo a mesma política que conduziu à crise e ao desastre. Milhares e milhares de portugueses que sabem e reconhecem que o velho caminho de 38 anos de política direita e de sucessivos governos contra Abril, os seus direitos, as suas conquistas e 30 anos de integração capitalista europeia, precisa de ser interrompido e urgentemente abandonado para finalmente se encetar um caminho novo, com soluções para o desenvolvimento do país. Sim, o grande desafio que o país enfrenta é a escolha entre insistir no velho e ruinoso caminho prosseguido pelos governos PS, PSD e CDS-PP, que mostrou não resolver nenhum dos problemas nacionais, ou abrir as portas a um caminho novo, com uma política patriótica de esquerda, com a força do povo, com a CDU, a convergência de democratas e patriotas para assegurar um Portugal com futuro. Milhares e milhares de portugueses que aqui vieram e aqui estão, porque atingidos por esta política de exploração e empobrecimento, querem ver mudado o rumo das suas vidas. Não querem ver prosseguida, como pretendem PSD e CDS, mas também o PS, a política de cortes, a degradação dos salários, das reformas e das pensões, dos serviços públicos, dos seus direitos à saúde, à educação, à segurança social e, simultaneamente, ver atribuídas novas benesses para o grande capital. Não querem mais desemprego, mais precariedade de trabalho sem direitos. Não querem ver um país vazio de gente forçada a emigrar. Não querem os micro, pequenos e médios empresários, os agricultores, os pequenos armadores, os pescadores,
ver a sua atividade a definhar e as suas vidas destruídas em resultado de uma política que liquida a produção, destrói a economia e o emprego e a vida do nosso povo. Não querem ver perpetuado o brutal assalto fiscal aos seus rendimentos, agravando a injustiça fiscal. Não querem ver os jovens sem futuro e sem saída, bloqueados por uma educação elitista e um emprego precário, mal pago e intermitente. Não querem os homens e as mulheres da cultura, a sua desvalorização e mercantilização. Estão aqui muitos, milhares de portugueses que, um ano depois da anunciada saída da Troika, não viram a prometida mudança nas suas vidas. Estão aqui, e aqui vieram milhares e milhares de portugueses porque não se conformam com o sistemático agravamento dos problemas do país e porque não admitem a política de rapina das riquezas nacionais que está em curso com as privatizações e a venda ao desbarato dos recursos do país. Muitos milhares que aqui vieram para dizer basta de humilhação. Sim, é tempo de dizer basta. Basta de destruição do país, dos direitos dos trabalhadores e do povo, das condições de vida dos portugueses. Desceram à Avenida Liberdade e aqui estão milhares de portugueses que não aceitam a política direita ao serviço dos grandes grupos, dos seus negócios escuros e que alimenta casos e casos de escandalosa ilicitude, compadrio e corrupção. Milhares e milhares que aqui dizem presente nesta jornada de afirmação desta força portadora da mudança que é a CDU, porque sabem que está aqui quem fez a opção pelo povo e pelo país, enquanto outros preferiram ficar do lado dos poderosos contra o seu povo, do lado da União Europeia e do Diretório contra o país e contra os portugueses. Vieram aqui e aqui estão milhares e milhares de homens, mulheres e jovens porque não aceitam a subversão da democracia, a mutilação do regime democrático, relegando o povo e a sua decisão soberana para um lugar marginal, colocando o centro de decisão do grande capital a decidir em seu lugar. Camaradas e amigos, hoje aqueles que afundaram o país com as políticas dos seus governos, com os PECs, com os pactos humilhantes que fizeram entre si e com o FMI e a União Europeia quejando-os, vêm prometer, mais uma vez, um amanhã radioso, outra vez a solução dos problemas que nunca resolveram, antes agravaram. Nestes últimos tempos, e à medida que fica cada vez mais perto o dia das eleições legislativas, aí os temos a evoluir na arte do descaramento e da dissimulação, subindo a parada do ilusionismo político na tentativa de disfarçarem os seus reais propósitos e projetos para o futuro. Todos em conjunto, PS, PSD e CDS, a tentar mostrar diferente o que é igual, a esconder por trás de diferenças secundárias o mesmo projeto vinculado às grandes orientações do grande capital nacional e transnacional, privatizações, novas alterações da legislação laboral, desvalorização do trabalho e dos trabalhadores, precariedade, amputação da segurança social, ataque às pensões e reformas e aos reformados, afastamento do Estado das tarefas do desenvolvimento económico e social, o mesmo apego aos instrumentos de dominação dos povos, o tratado orçamental, a governação económica, o chamado Programa de Estabilidade. Todos em uníssono a anunciar altas taxas de crescimento e de emprego, sem mudar o essencial das políticas. Todos em comum a tentar salvar a política de direita e o sistema de rotativismo da alternância sem alternativa que os interesses dominantes querem eternizar. Todos a tentar vender gato por lebre. O PS
a anunciar mudanças que são a evolução na continuidade, porque dizem que não querem levar com a porta na cara dos mandantes, PSD e CDS, a tentar transformar 4 anos trágicos de destruição e dramas do seu governo em anos de grandes sucessos. E quanto mais certa têm a sua derrota, mais se aprumam na empáfia e no triunfalismo. Tomam-se por salvadores da pátria, essa mesma pátria que alienaram sem escrúpulos às mãos do estrangeiro, e prometem agora segurança, estabilidade, previsibilidade. Eles, camaradas e amigos, que desestabilizaram e infernizaram a vida a milhões de portugueses. Mas os portugueses já sabem qual é o sentido de tais promessas. Segurança para os que com a crise multiplicaram as suas fortunas, e insegurança para quem vive do seu emprego, da sua força de trabalho ou da sua pequena atividade empresarial. Estabilidade para a continuada dependência do país ao mando estrangeiro de Bruxelas e do grande capital. Previsibilidade, sim, de estagnação, do crescimento anémico, da destruição do emprego, da dominação estrangeira, do aperto do garrote insustentável da dívida. Façam o que fizerem, digam o que disserem, é nossa profunda convicção que os portugueses, muito justamente, não vão esquecer, na hora de decidir o enorme salto atrás destes anos e o que significaram de retrocesso e degradação social e de ruína do país. Achamos, camaradas, e estamos convictos que PSD e CDS terão a derrota que merecem, aplicada pelo povo. Mas se a perspectiva com o PSD e CDS é a continuação do rumo dos últimos anos, como confirmam as grandes linhas do seu programa, com o PS é a continuação do confisco dos salários, a manutenção da brutal carga fiscal, a facilitação dos despedimentos e da precariedade, o congelamento dos salários na administração pública e das pensões da reforma. São promessas e promessas de crescimento do emprego que se esfumam em cenários construídos na estrita sujeição aos critérios e à visão do pensamento único imposto para aqueles que se acham donos disto tudo. Todos os seus programas, os programas dos partidos do arco do empobrecimento, da dívida e dos negócios, seguem os trilhos velhos da submissão do país aos interesses do grande capital económico e financeiro, seguem o trilho do definhamento do país. Por isso dizemos, não basta derrotar o governo, é preciso também derrotar a política de direita. Portugal precisa de abrir um caminho novo. Portugal precisa de uma nova política, de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, capaz de afirmar os direitos dos trabalhadores e do povo, elevar as suas condições de vida, assente na valorização dos salários e das reformas, no desenvolvimento da produção nacional e no pleno emprego. Uma política que assuma como opções estratégicas a recuperação pelo Estado do comando político da economia, com a afirmação da soberania nacional e o combate decidido à dependência externa. Uma economia mista, liberta do domínio dos monopólios e o planeamento democrático do desenvolvimento. Uma política que enfrente sem hesitações e com coragem os constrangimentos resultantes da submissão externa e que inscreva como condição necessária e indispensável
a renegociação da dívida e o objetivo de recuperação da soberania económica, monetária e orçamental. Precisa do concurso desta grande força que aqui está, desta força capaz de dar uma nova vitalidade e um novo impulso à vida do país e ao seu desenvolvimento, desta grande força nacional que é a CDU, com uma presença e influência crescente no país, porque cada vez mais portugueses a reconhecem como uma grande força capaz de abrir os caminhos da esperança e promover a viragem que o país precisa. Desta grande força que tem soluções para o país, capazes de dar expressão a uma política patriótica de esquerda, identificada com as aspirações dos trabalhadores e do povo a uma vida melhor, mais digna e mais justa. Desta força que esteve sempre do lado certo, do lado dos interesses nacionais, na defesa da soberania e da independência nacionais, que rejeita a crescente submissão de Portugal a qualquer poder e afirma o direito do povo português a decidir do seu futuro. Desta grande força que é a CDU, que como nenhuma outra apresenta um reconhecido percurso de intervenção, de luta em defesa dos trabalhadores e do povo, que nunca deixou de marcar presença quando foi preciso afirmar direitos, combater injustiças, defender empregos e salários, e que deu um combate constante à obra destruidora do governo PSD-CDS. Se hoje dizemos que este governo está condenado e que vai ser derrotado, deveu-se à luta dos trabalhadores e do povo, à luta do PCP, da CDU, durante estes difíceis anos. Desta grande força que se apresenta de cara levantada e que na atual corrente de corrupção e atos ilícitos pode apresentar um percurso de verdade, de reconhecido respeito pela palavra dada, de honestidade, trabalho e competência. Desta grande força que se bate pela unidade e convergência democráticas, que propõe de forma clara uma política patriótica de esquerda a todos os democratas e patriotas que querem intervir e contribuir para uma ruptura na vida nacional, disponível para o diálogo, para a ação, no quadro do respeito mútuo e sem pretensões hegemónicas. Camaradas e amigos, aqueles que defendem que não há alternativa, dizem que não há outra política viável que não a sua, esta da continuação do empobrecimento dos portugueses e da ruína do país. Mas a política alternativa que defendemos e propomos assente nos recursos nacionais, no aproveitamento pleno das potencialidades materiais e humanas do país, é não só necessária como realizável. Sabemos que há muitos fatores e condicionamentos no plano das infraestruturas e dos equipamentos, pela queda sucessiva do investimento. Sabemos que temos um país demograficamente fragilizado, debilitado, com o desmantelamento das infraestruturas científicas e tecnológicas, com a depreciação dos recursos humanos e meios materiais, dos serviços essenciais, em consequência da política de desastre nacional. Sim, sabemos que não é fácil, que não vai ser tão fácil como descer esta Avenida Liberdade, mas é possível estimular e reunir os fatores que corporizem a base material e humana indispensável a uma política patriótica de esquerda. A questão principal é o crescimento económico, com mais produção e emprego. Dele decorrerá mais receita fiscal, menos despesa na proteção social, melhor balança comercial, menos déficit orçamental e menos dívida. É possível assumir e concretizar uma política que, pelo lado da receita do Estado, assegure os meios indispensáveis, com particular concentração numa nova política fiscal que assegura a arrecadação de milhares de milhões de euros, quer para a eliminação da proteção tributária concedida ao grande capital,
quer por combate a todas as formas legais e ilegais de evasão fiscal, mas intervindo também do lado da despesa, seja pela redução do serviço da dívida, seja pelo resgate das PPPs, dos contratos swap, seja por uma série de limitações à contratualização de serviços externos, seja um eficaz combate ao desperdício e ao descontrolo na utilização de dinheiros públicos. Medidas que têm de ser acompanhadas por outras decisões que travem a saída do rendimento nacional por via do imenso montante de dividendos e juros que saem do país. Podem também insinuar os defensores das inevitabilidades que não há alternativa, que é preciso rigor nas contas públicas. Não precisamos que nos lembrem, somos pelo rigor das contas, como é nosso critério, exemplo do que acontece nas autarquias CDU. Camaradas, as eleições legislativas que aí estão constituem um momento de maior importância na luta pela ruptura com a política direita e a concretização da viragem inadiável e necessária na vida nacional. Trata-se de uma batalha para a qual nós precisamos de nos preparar com toda a determinação, capacidade de iniciativa, realização, construindo uma grande, combativa e esclarecedora campanha eleitoral e de massas. Campanha que será tanto mais larga e enriquecida se cada um de nós, se cada um de vós se sentir um protagonista, um ativista da CDU, um ativista da democracia. Há quem pense e diga, sim, vocês são gente séria, vocês têm razão, mas não chegam lá. Nós gostaríamos de lhes dizer, sim, podemos chegar lá, com a vontade e a força do povo, aos muitos e muitos que engrossam a corrente dos que afirmam que temos razão, que é com o PCP e a CDU que o país vai para a frente, lhes dizemos, decidam no vosso interesse, no interesse do país, do direito a todos a um futuro digno, deem força à CDU. Cá estaremos para assumir todas as responsabilidades que o povo nos confiar na construção de uma política alternativa e, se necessário, no governo do país. Com a certeza segura de que, como ninguém, o voto desses que decidem votar pela primeira vez na CDU nunca será traído, contará sempre para a política patriótica de esquerda, para pôr em primeiro lugar os direitos dos trabalhadores, do povo e do país. Ninguém é dono da vontade e do voto dos portugueses. Não há impossibilidades quando o povo quer. Está nas mãos dos trabalhadores e do nosso povo, está nas mãos deste imenso mar de vontades que aqui está e quer um país de progresso e de justiça social, na convergência dos democratas e patriotas, dar força com a sua luta e o seu voto à concretização de uma política e de um governo patriótico e de esquerda. Sim, é possível, com a força do povo, deste povo que aqui está, que resiste e luta, que inundou de querer a exigência de mudança estas ruas de Lisboa, com a CDU, o PCP, o PEV, a ID, os democratas sem filiação partidária, ampliar e fortalecer a corrente de apoio à nossa coligação democrática unitária, a esta força em crescimento, necessária e indispensável para garantir um futuro melhor aos portugueses.
é possível e tão mais realizável a concretização da alternativa para servir o povo e o país, quanto mais forte for a CDU, quanto mais contar com o apoio dos trabalhadores e do povo. Sim, a força cujo reforço político e eleitoral pode pôr fim ao círculo vicioso da alternância sem alternativa que afundou o país. Camaradas e amigos, aqui estamos, força do povo, por um Portugal com futuro, determinados para servir o país. Aqui está a CDU pronta a assumir todas as responsabilidades que o povo decida atribuir-lhes. É com a força imensa e a iniciativa deste povo que a CDU conta para os combates que aí estão para garantir a viragem necessária. Com esta força do povo que aqui está e que sabe que a CDU é uma força de confiança, que não trai o voto, que cumpre a palavra dada. Com a CDU, com a força deste povo, vamos reaver a esperança, recuperar Abril. Camaradas e amigos, daqui saímos convictos e confiantes de que com a ação e luta de todos é possível derrotar a política direita de ruína nacional. Daqui saímos convictos e confiantes que é possível crescer e avançar, trazendo mais e mais portugueses para a luta e para o voto, por uma nova política, por uma alternativa patriótica de esquerda. Com a força do povo, vamos a isto, vamos construir um Portugal com futuro. Juntemos a esperança a esta força imensa. Viva os valores de Abril! Viva a CDU! Viva Portugal!